2011. Mais uma vez, pulando a cerca. Alô, alô. Isso é pulando a cerca. O som sumiu, agora apareceu. Isso é o Pulando a Cerca é um programa exatamente como a vida. Não tem pauta, não tem censura, não tem nada disso. Não tem roteiro. Hoje, dia 18 de março de 2011, mais uma vez estamos pulando a cerca. Toda sexta-feira é dia de pular a cerca. Olha só, pular a cerca é superar o obstáculo. Esse apresentador do programa, Daniel, tive um AVC recentemente. AVC ou derrame, acidente vascular cerebral, e estou no ar. Pois é, estou no ar. É uma coisa legal de superar, né? Bom, já que falei em AVC, o AVC é a doença que mais mata no Brasil. 250 mil pessoas morrem no Brasil a cada ano. 1 milhão de pessoas ficam sequeladas, ficam invisíveis para a sociedade. É uma grande tragédia, é um tsunami nacional a cada ano. Ninguém faz nada, nenhum governo, tudo esqueceu do AVC. A população brasileira não tem a menor informação, prevenção, medicamento adequado e grupo de AVC nas unidades de saúde. Por que não? É estranho, não é? Olha, eu vou falar um pouquinho. Se você perceber uma pessoa que fica esquisito, com tonteira, não consegue andar, vê pouco, peça para essa pessoa sorrir. Sorrir! Ela não consegue sorrir. Peça para essa pessoa falar uma frase, pulando a cerca. Ela não consegue. Peça para essa pessoa levantar os 2 braços. Ela não consegue. Peça para ela mexer a língua, assim. Ela não consegue. Pois é. 1, ou 2, ou 3, ou 4 desses sinais, corra para o hospital rapidamente e diga: doutor, isso é um AVC? Certamente será. Essa coisa simples pode salvar milhares de pessoas. Pois é, tem que ter um clamor e uma campanha nacional que começou aqui no Pulando a Cerca. Olha só, o Pulando a Cerca hoje é a Semana da Mulher, não é? O Dia da Mulher, dia 8 de março, mas agora é a semana toda é da mulher, o mês da mulher, o ano da mulher. Mulher é o ano todo. É mãe, irmã, companheira, né? Trabalhadora. Então, nós vamos reconvidar uma pessoa, uma mulher de verdade. Uma mulherona, bonita, simpática, cultíssima, professoríssima, mulherzíssima, companheiríssima, que mais? Simpaticíssima, gostosíssima, tesudíssima, uma mulher nota 100. Se tivesse mais nota, daríamos mais. Vem aqui pular a cerca, com calma, olha só. E é muito feliz também. Pular a cerca, vamos pular a cerca.
está pulando. A professora Maria Felisberta Feliz Trindade. Feliz. Que felicidade estar com uma pessoa feliz. Felisberta, tudo bem? Tudo bem. Já fez xixi? Está tranquila? Tranquila. Felisberta, você vem retornar ao programa no mês, na semana do dia do ano da mulher. Todo dia é o dia da mulher. Felisberta, vamos começar o programa. Você, professora, vamos começar o programa dizendo assim: qual foi o momento mais feliz da tua vida? Eu não tive um momento só mais feliz, eu tive vários momentos felizes. Mas entre os vários, qual foi o mais? O mais feliz foi quando eu me tornei mãe. Me tornei mãe com 19 anos e tive Zélia Leocádia Trindade Jardim. Ela ia ter outro nome, mas já que você lembrou de mulheres, muito pouco se fala na figura de Zélia Magalhães. Leocádia se fala porque era mãe de um grande líder que foi Luiz Carlos Prestes. Naquele tempo, nós gostávamos, né, pelo menos alguns, de homenagear pessoas que tinham entrado para a história desse país de uma maneira ou outra. Zélia Magalhães, ela foi morta num comício contra a Lei de Segurança Nacional. A esposa de Jorge Amado, no livro dela, Anarquista graças a Deus, é isso? No livro dela sobre os anarquistas, graças a Deus, O título do livro é Anarquista. Ela cometeu um certo deslize histórico, dizendo que Zélia Magalhães morreu no comício contra o fechamento do Partido Comunista. O Partido Comunista já estava fechado. O Partido Comunista foi fechado em 47, em maio, não me lembro a data direito, no princípio de maio, e eu me lembro disso porque, como aluna do Pedro II, eu fui com outras colegas assistir o julgamento no Tribunal Eleitoral, que era ali na rua 1º de março. A Zélia Magalhães é outra história. Houve um grande comício contra a Lei de Segurança Nacional em 1949, governo do general Dutra. E a manifestação era na esplanada do Castelo. Eu não fui porque eu estava grávida no último mês de gravidez. Eu queria ir, mas Jardim foi contra todo mundo e também era um absurdo tanto que isso aconteceu no dia 16 de novembro, minha filha nasceu no dia 28 de novembro. E nesse dia 16, a polícia chegou e para terminar o comício, a bala, não só gás lacrimogêneo, não, bala mesmo. E um sujeito que tinha um apelido de Procopinho, porque ele se parecia muito com o Procopinho, e ele era tira, junto com outros tiras, saíram correndo. Meu irmão já está falecido, Homero Maribondo, ele assistiu tudo isso e me contou a cena em si. Ela saiu com Aristeu Magalhães, Zélia. Aristeu era o marido dela e era o responsável, tecnicamente, pela parte gráfica daquele jornal Tribuna Popular, que depois mudava de nome, quando a polícia invadia, passava para a imprensa popular, para outros nomes. E eles queriam atingir Aristeu Magalhães. E ela foi com ele e ela estava grávida de 5 a 6 meses, mais ou menos. Já era uma gravidez visível. E todo mundo saiu correndo, tomar bonde daqui, daquele tempo tinha bonde, aquele todo. Saíram, a polícia saiu correndo atrás deles e ela se colocou na frente. E eles atiraram. E Zélia Magalhães morreu. Então, em homenagem a Zélia Magalhães e a dona Leocádia, que foi uma mãe heróica, porque lutou pela liberdade no mundo inteiro,
fez movimento pela liberdade do filho e da retirada da filha, né, do campo do nazismo. E Olga Benário morre sem saber. Isso é triste na história. Bem, mas aí voltando à questão da mulher. Por que nós comemoramos esse mês da mulher, os movimentos de mulheres organizados? A Universidade Federal Fluminense apoiou a programação da CODIM, porque ultrapassa a questão partidária, questão miúda. E o Dia Internacional da Mulher tem que ser resgatada, em função desse dia, a história por que existe o Dia Internacional da Mulher. Em 1857, mais de 100 operárias, 155 parece, operárias tecelãs, em Nova York, Estados Unidos, junto com seus filhos, saíram em protesto contra não só a questão salarial, contra a jornada de trabalho. Contra a jornada de trabalho, porque não foi só uma luta que deu o 1º de maio, esta também, que excedia, às vezes, a 12 horas de trabalho. Às vezes, 16 horas de 16 horas de trabalho. Imagina trabalhar 16 num dia de 24. E as crianças menores trabalhavam também. Claro. E fizeram uma passeata, e segundo consta na história, quando voltaram na fábrica, os empresários incendiaram a fábrica. Trancaram a fábrica e incendiaram. Então se tornou um fato que ultrapassou os limites de um país. Era uma luta geral de todos os povos pela redução da jornada de trabalho e por outras necessidades, reivindicações, etc. Mas somente em 1912, numa conferência internacional socialista, uma grande líder alemã, Clara Zetkin, fez a proposta de que, em homenagem a essas operárias tecelãs e às mulheres do mundo inteiro que lutavam pela sua liberdade, pelos seus direitos, pela igualdade, não é? Pela justiça, tivessem um dia consagrado. Esta conferência internacional aprova, mas como ficou limitada à sociedade civil, vamos chamar assim, aos movimentos, inclusive eu, garota, participei, desde a minha juventude, dos atos do dia 8, eram sempre iniciativas de Federação das Mulheres do Brasil, Associação Feminina Fluminense, que eu vou falar nela hoje, e outras associações, União de Mulheres, etc. E somente em 1975, graças ao movimento de mulheres, a presença inclusive de Berta Lutz, no Congresso Internacional promovido pela ONU, foi aprovado, em 1975, o Ano Internacional da Mulher, e considerar o dia 8 de março o Dia Internacional da Mulher. Deram um caráter mais oficial, que foi bom, porque foi uma iniciativa, afinal de contas, de uma organização das Nações Unidas, que tem a representação de muitos países. E, como um dia só não dá para promover tantas realizações, nós vamos ter uma série de realizações. Eu já participei de uma e vou participar de outra. Terça-feira, eu fui convidada para uma homenagem a Helena de Jesus dos Santos, que morreu com mais de 90 anos. Muitos conhecem a filha e o genro, a Marlene Barroso e o Barrozinho, que é figura histórica em Niterói. Foi meu colega contemporâneo de movimento estudantil secundarista. Então, nesse dia, eles fizeram uma homenagem, convidaram várias mulheres, ali no velho armazém, inclusive a Rita Mansur cantou, e ela pediu que eu fosse, porque talvez eu seja uma das reminiscências ainda, porque há pouco tempo faleceu Leontina, que foi secretária-geral, Dona Guiomar Damascena, que foi a primeira presidente, já faleceu, quando criaram, no Rio de Janeiro, que era a capital da República na época, era Distrito Federal, a Federação de Mulheres do Brasil,
em 1949, exatamente. Nós criamos aqui também, eu não me lembro bem a data, se foi até perto de 8 de março ou foi no dia de 8 de março. Talvez algum jornal antigo do estado do Rio tenha, porque, infelizmente, nós queimamos tudo, uma confusão danada, quando estourou o golpe da ditadura militar em 64. Porque qualquer coisa que encontrasse na sua casa, de movimento social, não era nem de partidário, aquilo era motivo de prisão, de tortura, etc. E aí nós fizemos um ato, eu participava muito do movimento estudantil, e fui assim, como é que eu vou dizer? Fui convencida por alguns líderes, principalmente do Partido Comunista, que eu fosse para o movimento de mulheres, porque eu tinha uma facilidade, talvez, de falar, e estava começando a me empolgar com a presença de uma revista feminina, Momento Feminino, no Rio de Janeiro, que eu ia lá para a sede, eu apanhava a revista, distribuía, e nós lutávamos também no Pedro II, quando eu fui aluna, pela retirada da meia comprida. Era uma reivindicação. As meninas todas de meia até aqui, de algodão, um calor miserável, uniforme até aqui, a manga comprida. Era uma reivindicação. A reivindicação para que a gente tivesse participação no recreio, que o recreio era só os meninos. As meninas ficavam sentadinhas nos corredores, não sei aonde. A diferença já vivenciada daqueles pequenos atos, eu me empolguei. E junto com dona Guiomar Damasceno, Vita Campos, Italva Mota, Leontina Gomes Pereira, Helena de Jesus dos Santos, a Maria Lídia, que eu esqueci o sobrenome, que foi operária tecelã, fundamos a Associação Feminina Fluminense na sede da Academia Fluminense de Letras, ali onde funciona a Biblioteca Pública. E essa associação teve uma vida, não é, de 1949 até 60 e poucos. Antes mesmo do golpe, ela já estava muito limitada na sua atuação. Mas foi muito interessante porque, um ano depois, doutor Armando Ferreira, que foi considerado médico do povo, sim, morava em São Gonçalo, foi vereador, era vereador na época, e ele tinha bens. Foi vice-prefeito de São Gonçalo. E antes, na década de 50, ele foi vereador. Sim. Ele, médico do povo, ele cedeu um salão que ele tinha na Venda da Cruz. Embaixo era cinema, agora é tudo mercado, é loja, não sei o quê. Aquele salão, saíram os inquilinos e ele cedeu gratuitamente para a Associação Feminina Fluminense. Ela apenas tinha a tarefa de conservar a sede. E ali nós instalamos, fizemos consultório médico, com o doutor Silvio Picanso atendendo mulheres e crianças, no sentido mais de uma medicina preventiva, de orientação, com palestras, orientando mulheres, curso de bolos, e, ao mesmo tempo, essas coisas que as mulheres gostavam de fazer para ganhar vida. Participávamos da luta pela água. São Gonçalo não tinha água, tinha um bonde que chegava com a pipa, e as mulheres é que iam, porque os maridos operários navais iam para o Lloyd, para a costeira, e elas iam para as filas com as crianças, não é? Pegar o bonde andando. Pegar latas d'água na cabeça, lá vai Maria. E nós lutávamos para que tivesse realmente o sistema, não é, de água e esgoto em São Gonçalo, em Niterói. Lutávamos contra a caristia, lutávamos em apoio às operárias tecelãs da manufatura fluminense, que a reivindicação era de creche para suas crianças, porque elas não tinham de deixar as crianças pequenas, deixavam com as vizinhas, com as mães e por aí afora. Então, essa associação feminina participou também de congressos, inclusive enviou, não é? Eu fui uma que fui em 54 pela associação ao congresso em Lausanne de mulheres, ao 4º congresso, promovido pela Federação Internacional. Anos depois, eu não sei precisar a data, mas tem
naquele dicionário das mulheres, Josefa Paulino da Silva, que foi vereadora, foi camponesa lutadora, ajudou o marido a criar sindicatos rurais, foi também representando essa associação. E aí, nesse momento, a gente lembra da figura de Helena. Por que eu trouxe isso e fui nessa homenagem a Helena? Porque Helena era uma mulher casada com um operário naval. Morava ali no Tenente Jardim. E como a sede estava em Viana da Cruz, facilitava muito a militância dela, porque ela tinha filhos, tinha que fazer as tarefas domésticas, e foi uma lutadora. Lutamos, inclusive, contra o envio de tropas para a Coreia, a luta pela paz, pelo armistício das 5 potências, não é? Com abaixo-assinados, não é? Eu me lembro que pegamos muitas assinaturas, porque a paz é uma reivindicação que está sempre presente, e está presente no mundo de hoje, que nós estamos vendo perfeitamente com os fenômenos que estão acontecendo. E queria dizer que nesse mês das mulheres tem várias iniciativas, saiu até publicado também naquela agenda cultural, mas eu fui convidada pela Câmara de Vereadores, pela Comissão de Direitos Humanos, faz parte o Renato, o professor Valdec me convidou, e eu vou participar de uma mesa sobre o protagonismo feminino na luta pela democracia, pelos direitos humanos no Brasil. Eles convidaram, não sei se ela vai vir, a ministra Maria Rosário Neves para vir. E eu vou falar justamente um tema que está de novo aqui no momento que a gente luta pelo memorial do Caio Martins. Eu vou falar sobre as mulheres de Niterói na luta contra a ditadura civil-militar. Então, eu acho que é um tema importante que nós já vivenciamos, não é? E nós sabemos que durante a década de 70, nós, mulheres, vários grupos, inclusive fundamos o Centro Brasileiro da Mulher em Niterói, foi fundado no Rio pela Branca, pela Eloneida Studas, pela Moema Toscano, professora de Sociologia, e outras mulheres. E nós resolvemos criar também em Niterói. Olha só, professora, é tão importante o que você está dizendo. Eu considero o programa Pulando a Cerca, a função maior desse programa de televisão é resgatar a memória da juventude atual, que não sabe nada disso. Passou uma ditadura militar, tortura, exploração, venda do país, e o pessoal, agora, a juventude não sabe de nada disso. Não estou acusando, consumo ficou maior que o conhecimento. Então, a função maior do programa Pulando a Cerca é resgatar tudo isso ao vivo. Então, todas as pessoas que vêm aqui resgatam ao vivo o que aconteceu consigo e que aconteceu com esse país, o Brasil. Vou fazer mais uma pergunta. Professora Maria Feliz Peça Trindade, qual foi o momento menos feliz da tua vida? Bem, um momento menos feliz foi muito pessoal. Diga. Aliás, antes de ontem, eu compareci ao cemitério com a morte da parte grande da família da nossa querida professora Célia Frazão Linhares, que teve o irmão Rui Frazão morto pela ditadura militar, e aquela escola que tem estadual em homenagem a ele. Mas por que foi o dia mais infeliz? Foi porque eu perdi estupidamente, num acidente na própria casa, na casa da minha família, eu já estava casada, o meu irmão com 19 anos. Qual é o nome dele? João Maribondo da Trindade Filho. E como é que foi isso para você? Isso foi muito triste. E foi mais triste para minha mãe. Porque pela lógica que a gente tem temporal,
nós pais devemos ir primeiros do que os filhos. Tanto que eu me uno muito na dor da professora Célia Linhares, que perdeu 2 filhas, um genro, um neto, e a querida companheira que ajudou a criar os filhos dela, que estava com ela há 50 anos. Foi horrível. Ela é professora da UF, professora emérita, pessoa muito querida, muito estimada no meio acadêmico do Brasil. Por causa de um caminhão que numa estrada ultrapassa, quer dizer, as nossas estradas já estão horríveis. E as pessoas também, por sua vez, ao dirigir, estão na pressa, não é, de entregar a cobiça que você está falando. E eu quero resgatar uma coisa que você falou aí. Hoje a lógica do lucro, o lucro maior dos capitalistas, o lucro menor nosso de sobrevivência, estou chamando de lucro, mas a nossa sobrevivência, a gente, por causa de dinheiro, quer dizer, e comprar, não é? Ontem uma diretora de escola me disse que numa reunião ela acabou dizendo isso, eu ri, mas achei que ela tinha lógica, que ela disse para os pais, que não mentisse para os filhos. Aí alguém queria um exemplo, na frente dos filhos, vocês ficam mentindo, os filhos acham normal. É lógico que vocês vão na Casa Bahia, compra a crédito, de repente está desempregado, porque no país nosso não existe estabilidade, e você, em vez de pegar o telefone, pedir para fazer uma negociação, a coisa, manda dizer que não está, finge que não está, e a criança assiste e acha lógico dizer que não está, dizer que não faz o dever, dizer que tem sempre uma desculpa para viver. Mas eu queria voltar à questão da história. Eu tive uma tristeza, porque eu converso muito com as pessoas, essas conversas normais da vida. Eu tive uma tristeza quando uma amiga nossa esteve lá em casa, e justamente nós perguntamos pelos estudos dos 2 filhos dela, e a minha filha quis dar um presente para o aniversário da menina, um livro de biologia, que os livros são caríssimos, cada livro imenso e caríssimo, uma comercialização muito séria. E aí eu perguntei, como é que estão estudando? E ela foi e me contou que a garotada de hoje chama história geral, história do mundo, história do Brasil, de fofoca do passado. Menino, isso me colocou tão triste, porque eu sou uma pedagoga, mas como pedagoga, eu procurei sempre estudar e tentar compreender toda essa linha de acontecimento, de relação, de causas, etc., e conhecer a nossa própria história. Não é possível você ter tudo na memória, mas você tem que ter uma compreensão dos fatos e você tem que conhecer muita coisa da história do nosso país. Aí um rapaz estava me dizendo assim, Felisberta, o pessoal não sabe nem mais as datas mais, vamos dizer, as datas mais simples, descoberta do Brasil, que não foi descoberta, foi achado dos nossos índios, invasão, mas o doutor Iterbo está assistindo o programa e dando parabéns para Felisberta. Obrigada, Iterbo, muito obrigada. Ele é nosso amigo, fã. Homem consciente também. Então, é um absurdo, quer dizer, não sabe, por exemplo, a gente tem crítica à nossa independência, mas você tem que saber o que é 7 de setembro. Não é possível não saber. Sabe que tem uma parada militar lá em Brasília, aqui tem umazinha dali do terceiro RI, que não é mais terceiro RI das crianças. E eu não sei, eu fico muito assim, porque os cursos de história, pelo menos o curso de história da UF, é considerado o melhor do Brasil. Professora, já que nós estamos falando nesse negócio de lucro, no modelo capitalista, mercantilista, o Brasil é um modelo capitalista, mercantilista. Quanto menos a população souber, mais vai ser controlada. Quanto mais adoecer, mais vai ser controlado. Mas o professor, mesmo com pouco salário, ele tem um papel importante na sala de aula. Mas ele fica preso. Pode perguntar às minhas alunas, tem umas que, naturalmente, não negócio de panfletário, que eu sou contra,
não é? Como é? Você ficar fazendo discurso panfletário. Mas você tem que mostrar, eu como orientadora educacional, eu mostrava a questão, que era uma tarefa do orientador, sobre a escolha para o mundo do trabalho. Falava escolha vocacional. Nós mudamos, nós começamos a discutir a questão do trabalho, as suas relações, a origem, as incompreensões, não é, derivadas, não é, ideologicamente, a respeito do trabalho, que aquilo faz parte desse discurso alienante. Eu me lembro de uma senhora de idade, que eu estava saindo cedo com as pastas, eu tinha um Fuscazinho, então o Fuscazinho era biblioteca, era tudo, né, lá. Então eu levava já livros e tudo, que eu ia de um lugar para outro, ia precisar de outro livro, então saía de manhã com aquela cargazinha. E eu não tenho estacionamento, né, moro no Sobradinho, então eu ia lá para o estacionamento. E era 7h15 da manhã. Ela disse, coitada, já vai trabalhar. E naquele dia, às 7 horas da manhã, eu tinha recebido um telefonema da faculdade Maria Tereza, da secretária, que eu já tinha trabalhado há muitos anos no normal lá, me convidando para ser professora de didática no curso de pedagogia. Eu disse para ela que eu não ia aceitar, que eu estava com meus horários todos tomados, mas que eu ia, de noite, com calma, telefonar, pedir o telefone dela para indicar algumas colegas. E então, eu disse para ela, naquela época, eu acho que nós chegávamos a ter 20 milhões de desempregados, agora nós temos, mas temos menos um pouco. Eu disse para ela que eu era uma mulher muito feliz, porque uma mulher que 7 horas da manhã recebe telefonema oferecendo uma vaga, num país de desempregados, num país de empregos, de quinta categoria, mesmo que a pessoa tenha condição de formação para um salário melhor, para uma competência mais, vamos dizer, aproveitada, sua competência ser melhor aproveitada. Então, quando eu era professora de orientação educacional, eu não ficava naquela coisa de preguiça, não. Falava sobre o amor, que eu gosto do amor, o amor entre o homem e a mulher, o amor daqueles também homossexuais, o amor do pai para a filha, da mãe para a filha, dos irmãos, o amor à humanidade, o amor à humanidade, o amor às mulheres, para que tenham liberdade, direitos iguais sempre. Estamos lutando, porque com todas as nossas conquistas, que hoje a gente tem que reconhecer, inclusive quem reconhece não sou eu, é Hobsbawm, no livro dele, não é? Naquele livro famoso, ele fala, ele tem um capítulo dedicado só à questão do movimento das mulheres no mundo, e ele diz que foi o que mais avançou dentro dos movimentos da sociedade civil, e realmente foi. Revezando, professor, você falou que hoje o desemprego está um pouco menor que os 20 milhões que estavam antigamente. É verdade. Mas o subemprego é muito maior. Muito maior. Olha só, no campo ninguém tem carteira assinada, e todo mundo trabalha boias frias, são boias frias. Trabalha 12 horas igual a luta na mulher em Nova York. O homem do campo tem que fazer, na plantação de cana, cada um tem que trabalhar um dia e produzir 12 toneladas de cana por pessoa. É uma loucura. Esse trabalhador, ele não tem carteira. Não tem carteira. Então, não tem carteira, você tem toda a razão. Então, a professora que trabalha no interior também é subempregada. A criança que vai na escola do interior vai para comer merenda, vai para aprender a ler, escrever, para trabalhar. Isso é uma grande tragédia social que o país vive. Mas, com tudo isso, olha só, tem uma frase de um grande historiador inglês, Eric Hobsbawm. Ele diz o seguinte: eu estou entendendo que esse que fala sobre as mulheres. Isso. Eu estou entendendo, a frase é o seguinte: eu estou entendendo
que o mundo está pior. A cada ano, a cada mês, a cada dia. Eu estou entendendo isso, mas eu sou muito velho para mudar o meu pensamento. Vou continuar assim. Então, aqui o programa Pulando a Cerca é sempre um resgate. Todo mundo aqui está muito velho para mudar a cabeça. A cabeça. Apesar da situação ser grave, crítica. Professora Pedro Peça, nunca você vai mudar a sua cabeça. Ainda bem. Calma. Pode Ainda ter bem. tortura, ditadura, pode ter fome, pode ter tsunami, a cabeça é sempre firme Exato. e feliz, porque está conseguindo realizar. Aliás, uma das felicidades nossa, porque tem várias, não tem só aquele momento feliz. Eu dei o exemplo no momento que se tornei mãe, já que você queria um. É você estar aqui compartilhando com você. Claro. Para mim, isso é feliz. Eu avisei lá em casa, porque agora eu faço hidroterapia, estou cuidando um pouco para ver se vivo mais alguns anos. Então, eu saí correndo e disse, não, eu vou Pular a cerca. Vou pular a cerca. Eu me sinto feliz de estar aqui. Não por vaidade, bobagem, não. Mas eu acho que, afinal de contas, se eu fui uma pessoa que desde estudante estava presente na luta secundarista e estou presente hoje na Associação de Professores Nativos da UF, em vários outros movimentos sociais que eu posso estar presente, dou apoio à luta das mulheres, não é? Inclusive, eu pretendo participar quando tiver a conferência municipal, porque eu quero estar presente. Eu não quero ficar só assistindo de camarote à luta. Eu quero estar presente. E presente com as diferentes alternativas, com as denúncias, uma hora de denúncia, outra hora de realização de alguma coisa concreta, mas estar sempre presente. Pois é, a maior felicidade é estar junto com você, aqui no ar, pulando a cerca. E pular a cerca é uma coisa fantástica. E o professor Feliz Bessa, você pulou a cerca a vida toda. A vida toda. E vai continuar pulando lá em cima também. Pulei a vida toda. Engraçado que desde criança, agora todo mundo adora a Marta, grande jogadora de futebol. Eu já jogava futebol. Ah, é? No quintal da minha casa. Naquele tempo a gente ficava no quintal. Tinha quintal, né? Tinha quintal. Olha só, a câmera vai pular a cerca. Pula a cerca, vem andando, pula. Isso, está pulando a cerca. Eu era goleira. Goleira? Goleira. Eram meus irmãos e meus primos, e eu fazia parte de um time. Mas você era bom no gol? Agarrava direitinho? Agarrava direitinho. É bom de bola? Bom de bola. Ih, tá bom. Né? Porque era um absurdo, menina tinha que brincar só de boneca. Eu brincava de boneca, de bola, de trepar nas árvores, no cajueiro. Brincava de tudo. Brincava de médico? Eu saltava do trampolim. É? Tanto que eu quero ser cremada e quero que minhas cinzas sejam colocadas ali na Lopes Trovão no mar. Porque eu saltava do penúltimo, com 9 anos de idade. Aquele tamborim grande que tem na parte de cada eu não sabia saltar bem de cabeça. Então, o penúltimo era altíssimo. E a vaidade, né? Nós somos vaidosos. Aí eu era pequenininha, magrinha, né? Não, era diferente, era bem magrinha. E eu até hoje me lembro que eu ia assim para ali, para onde tinha que saltar, e aí todo mundo ficava olhando na praia, aquela figura pequenininha. E eu era tão vaidosa que quando todo mundo se levantava para espiar, eu saltava. Mas, nunca mais esqueci. Filiberto, você brincava de médico também? Brincava de médico, de professora. De atriz, novela. As novelas eram aquela com livro de Monteiro Lobato, que a gente sabia explorar o lado positivo de Monteiro Lobato, sem perceber outras coisas que hoje estão... A gente tem que contextualizar. Contextualizar. Então, minha mãe assistia Ismênia dos Santos, Celso Guimarães, César Ladeira. No rádio? No rádio. Aí eu transformei, porque eu era péssima no violino. Eu comecei a aprender violino, mas foi uma atitude autoritária do meu pai. Cada um tinha um instrumento, escolheu. Eu não tenho bom ouvido, violino tem que ser ouvido absoluto. Aí eu transformei ali onde a gente põe, como é que chama?
o caderno musical, A estante. a estantezinha, transformei em lugar de botar as peças infantis para nós trabalharmos. E eu queria ser Emília. Então foi muito engraçado, porque dentro daquela lógica, não é, do machismo, primeiro escolhe o filho mais velho, depois a idade. Então meu irmão escolheu primeiro, Homero. Aí o Homero escolheu Pedrinho. Aí tinha Narizinho e tinha Emília para ser escolhida. E tinha minha irmã, que era mais velha do que eu, que foi médica do Hospital dos Servidores, foi sua colega, grande médica. Não, ela é grande médica, eu sou pequeno médico. Ah, que pequeno. Grande no sentido do cumprimento da obrigação dela, que eu assisti cena de gente atravessar, de velhinho atravessar a rua 1º de março para vir abraçá-la. Você é médico, sabe que paciente de hospital público não atravessa rua para abraçar. É verdade. Nossos colegas, assim. Então, aí eu estava doida para escolher Emília. Aí ela escolhe Narizinho, deu tudo certo. E coitadinho do meu irmão mais moço. Os mais moços ficaram com Rabicó e Sabugosa. Ou então, faça agora um pedacinho da Emília que você viveu naquela época. Diga. Emília, eu não me lembro. Não, representa. Vou representar a aritmética de Emília. Porque o saber da quantidade ligada à qualidade é indispensável. Então, Emília queria saber tudo, queria saber sobre o reino da natureza, por que tinha o bicho assim ou assado, por que a planta, uma era de uma cor e outra era de outra cor. A curiosidade de Emília me levava assim a ter dela ser meu ídolo, né? Meu ídolo infantil. Se perguntasse, quem você mais admira, eu ia dizer, Emília. Mas como é que Emília falava naquela época? Eu não me lembro das frases dela, mas eu me lembro dela questionando Dona Benta. Mas e a voz que você fazia, Emília? Eu fazia uma voz assim, vovó Benta, como é que pode explicar por que aquele bicho tem a cor azul e o outro tem a cor vermelha? Ah, legal. Viu? Trouxe o passado de 50 anos. 50 não, mais. Mais? 70 anos. 70 não, 72, que eu tinha 8 anos. Que maravilha. Aqui o resgate daquela coisa que passou e está presente. Nada de fofoca. Como é que é? A história é a fofoca. A fofoca do passado. Fofoca eu estou contando para todo mundo isso, que eu fiquei tão revoltada com o que está acontecendo na mentalidade, que estão achando também que através do uso do computador, da internet, eles resolvem todos os problemas, se comunicam. Eu sei do valor da internet, mas tem que ser usado sempre dentro do espírito da solidariedade humana, da luta social, de um país que possa realmente ter todos os seus milhões de brasileiros vivendo com honestidade, com uma vida digna, com comida, com saúde, com diversão, divertimentos, teatro, cinema para todos. Cultura. Olha só, a fofoca do passado, seja passado, presente ou futuro, é justiça social. Isso. A sabedoria. O afeto. A paz. E a sociedade justa, né, fraterna, com um meio ambiente não contaminado, a justiça social, o salário, a dignidade, a saúde. Isso é a fofoca do passado, do presente e do futuro. Pode não acreditar, pode falar ao contrário, pode dizer que cada dia é pior, mas nós estamos muito velhos para mudar o pensamento. O pensamento ético justo é sempre igual no passado, no presente e no futuro. Feliz Bessa, foi um ótimo programa.
ter a felicidade Obrigada. de você estar aqui. Vamos cantar a música do final, que é sempre pular a cerca. Pular a cerca é superar o obstáculo. 1, 2, 3, pulando a cerca com você. Canta como se fosse a Emília. 1, 2, 3, pulando a cerca com você. 1, 2, 3, pulando a cerca com você. Viva e a luta continua, e a luta continua. Isso. Olha só, olha, legal. Terminamos mais um programa feliz. O Dia da Mulher é um dia feliz. Sempre a mulher, mãe, companheira, é uma